A década de 80 foi a época de ouro para os fãs do metal. No Brasil, depois da primeira edição do Rock in Rio em 85, os headbangers brasileiros foram pejorativamente apelidados de metaleiros pela grande mídia nacional. O Bill Rock, nome bacaninha para o pop rock brasileiro, era o estilo que dominava a cena, com bandas de Brasília como Legião Urbana e Capital Inicial, e as de São Paulo como RPM, Ira e Titãs. A galera do metal se reunia nas manhãs de sábado, em frente ao Woodstock Discos, para trocar fotos, fitas cassete, comprar LPs, camisetas, acessórios e assistir aos vídeos de shows que Valcir Chalas rolava na TV da loja. Numa época sem internet nem TV a cabo, esta era a melhor maneira de conhecer as pessoas e compartilhar material sobre bandas. 1986 não trouxe só o cometa Halley e o gol de mão de Maradona na Copa. Neste ano saíram 2 discos que abalaram a cena metal mundial: Master of Puppets e Raining Blood. Neste momento histórico, mais precisamente na cidade de Osasco, 3 estudantes do curso técnico de eletrônica decidem se unir para se apresentar no festival de final de ano do Colégio Fernão Dias. E antes de tocarem a primeira nota, o nome da banda já estava decidido. Naquela época não era nada fácil fazer um som. Em São Paulo, a única loja que vendia instrumentos e equipamentos de qualidade para quem podia pagar caro era a Leimar. Mesmo assim, os moleques se viravam com equipamentos baratos e as bandas pipocavam por todos os lados. Bruxo tocava baixo numa banda de hard rock chamada Rhodes. Rogério e Daniel já faziam um som mais pesado na banda Nemesis. Para participarem do festival, os 3 juntaram o que tinham de equipamento e passaram a ensaiar na sala da casa de Rogério. Assim nasce o Antítese. Em um dos primeiros ensaios, Betão, um dos amigos que frequentavam a casa, trouxe a ideia para uma letra recheada de fúria. Daniel improvisou uma levada heavy para sustentar o texto que narrava uma batalha épica, bem ao estilo Manowar. A base potente e a letra forte se encaixaram perfeitamente, mas como só tinham 2 minutos de música, Bruxo escreveu mais algumas linhas para a introdução mais lenta, na qual Rogério adicionou vários crescendos de pratos, criando o efeito de tensão apropriado para o tema. Terminaram o arranjo e decidiram que Valhalla seria a música para apresentarem no festival do colégio. Na primeira noite, o Antítese surpreendeu os jurados com uma performance segura que contou com uma encenação de Bruxo enquanto cantava a introdução, antes da chamada que marcou a banda. O Antítese se classificou para a final, mas na segunda apresentação, devido a um problema no amplificador de guitarra, o trio se atrapalhou e não conseguiu se destacar. Apesar de não ganharem o festival, o Antítese chamou a atenção de alguns fãs de metal e decidiram continuar tocando e compondo, e em 1987 gravaram uma demo com 3 músicas: Valhalla, Soldados da Paz e Atlântida. O Antítese ainda buscava uma identidade própria, quando o Sepultura lança Esquizofrênia, o LP que levou o metal brasileiro a um nível inédito até então. Ao abrir a capa dupla do disco, os fãs davam de cara com uma foto da banda se exibindo num visual totalmente gringo. A produção e a energia de Esquizofrênia fez do álbum um divisor de águas que define a direção que as bandas brasileiras deveriam tomar se quisessem adentrar a impiedosa arena do metal.
Apesar do Antítese unir punks, heavies e thrashers no seu círculo de amizade, a cena sofria constantemente com brigas entre gangues. Além da violência, haviam boatos do envolvimento de alguns amigos com magia negra. Ainda em 87, Bruxo deixa o Antítese e a banda passa por um período de várias mudanças, tentando acertar a nova formação. Daniel e Rogério, guitarra e batera, inicia o segundo tempo e vão pra galera, com o Betão no vocal, Tatu no baixo e Anjinho na segunda guitarra, mas o ataque não dura nada. Sai Betão, entra Carlão, Tatu entrega o baixo para Fábio, Pico vai, Laércio assume a segunda guitarra porque Anjinho também sai. No dia do show Pico vai não aparece, Binho assume o baixo para alívio do estresse, fechando a formação do show do Projeto Leste. Acompanhados de Carlão no vocal, Fábio Barreto no baixo e o guitarrista Laércio Júnior, que já tinha feito fama tocando nas bandas Totem e Skull Crusher, Rogério e Daniel sobem ao palco do The World's Thrash Festival para tocar com Sepultura, MX e Mutilator. Esta e outras apresentações colocam o Antítese na lista de bandas respeitadas da cena, chamando a atenção da mídia especializada e do grande público. Entre estes entusiastas estão os irmãos Edu Gonzalez e Moacir, donos da loja Pulsar Rock Discos de Osasco. Eles oferecem à banda um contrato para a gravação de 2 discos. Mas outra mudança na formação antecedeu o início do trabalho. Carlão deixa a banda e Daniel assume o vocal. Assim se estabelece a formação, que no final de 1988 entra no estúdio Central de Talentos, na zona norte de São Paulo, para gravar o antológico LP Antítese, uma sequência de 9 faixas que ostentam a essência do mais puro metal produzido no Brasil na década de 80. Lançado em 89 pela Pulsar Rock Discos de Osasco, com distribuição da mineira Cogumelo Records, o disco prima pela qualidade das composições e pelas performances empolgantes montadas como alicerce para os vocais monstruosos de Daniel X Mac. A introdução do disco ficou por conta do requisitado tecladista Fábio Ribeiro, que criou o clima de abertura para as palhetadas que se seguem em thrash. O disco apresenta momentos extremos, riffs originais e, em muitos momentos, flutua em solos etéreos. Na última música do lado B, a instrumental The Infinite, o guitarrista Laércio Júnior apresenta um belo tema tocado em violão clássico para a introdução. The Infinite inspirou o único videoclipe da banda. Produzido por Elson Costa, o clipe mistura imagens do Antítese tocando ao vivo e cenas reais de conflitos militares, resultando num audiovisual poderoso e dramático. Totalmente produzido sem os recursos técnicos de hoje. O LP Antítese é o resultado da evolução musical da banda, que conseguiu transformar composições e ideias primárias em um coquetel explosivo e incandescente, fundindo heavy, death e thrash num só disco de metal. Com um ótimo disco nas mãos, a banda caiu na estrada. Do interior de São Paulo ao litoral santista, o Antítese brilhou, levando a bandeira do metal e uma horda de fãs que ia crescendo a cada apresentação. Nessas viagens, o clima descontraído envolvia os membros da banda, os amigos, os roads e quem estivesse por perto. A gente não tem pai, também não tem mãe. A gente quer de comer. Essa é uma propaganda da Valika. A Valika vai lançar o seu mais novo produto.
laranja automática. Então nós vamos tocar um som novo agora, hein? O nome dele é Reading Image, ele vai estar no próximo play que vai ser lançado aí no fim do ano, hein? Falou? O Antítese se fortalecia e começava a se preparar para o segundo álbum quando, em março de 1990, a equipe econômica do presidente Fernando Collor, liderada pela ministra Zélia Cardoso, anuncia o confisco de todo o dinheiro que estava depositado nas chamadas cadernetas de poupança, provocando uma onda de infartos, falências e suicídios que, entre incontáveis prejuízos, também tragou a promessa do segundo disco da banda. Nesta época, São Paulo tornou-se a capital das bandas cover. Agora está em moda aqui em São Paulo as bandas se reunirem, os músicos, e tocar músicas de outros conjuntos que fazem sucesso, bandas internacionais, né? Estes grupos faziam crescer os olhos dos donos de bares e casas noturnas que acharam nessas atrações um jeito de garantir público no meio da crise. Assim, os palcos da cidade se abriram para as cópias das bandas mais populares do rock e se fecharam para o metal. Poucas casas assumiram o heróico posto da resistência do som pesado. E entre elas estão o Blackjack Bar, em Santo Amaro, e as Dynamo, de Santos e do centro de São Paulo. Neste momento inóspito, 2 anos após o lançamento do LP de estreia, o Antítese convida Bruxo para assumir o vocal novamente com a intenção de comporem material novo. Os únicos registros das ótimas composições desta fase encontram-se em vídeos gravados pelos amigos. O Antítese dos anos 90 estava no meio de um furacão de novas influências, como Faith No More, Ministry, Pantera e Red Hot Chili Peppers, além das bandas grunge como Soundgarden e Alice in Chains. Aparentemente, este cenário não agradava a Daniel, que em 92 decide deixar a banda. Raros são os registros da mídia. Um deles é a matéria feita pela TV Cultura de São Paulo. Hoje em São Paulo existem cerca de 60 bandas thrash e o espaço delas é este. Quem está ensaiando no porão da Dynamo é a banda Antítese, uma das pioneiras no país. Existe há 4 anos e está se preparando para gravar o segundo disco. Episódio que deu origem a uma piada interna da banda, quando o vocalista Bruxo decidiu adotar um nome artístico internacional. Haxor, bruxo em alemão. Durante a entrevista, no ambiente ensurdecedor da Dynamo, o produtor escreveu Hatzel. Que estética trash? Bom, eu diria que é uma posição menos incômoda, sabe, até anarquista, né? Em relação a assuntos que normalmente bagunçam a cabeça, né? Da gente, pessoal da nossa cidade e tal, e até mais adiante. O thrash fala de uma forma sem anestesia, né? Ou seja, direto ao assunto, e então se torna um pouco mais agressivo por causa da realidade. Curte o som, a adrenalina correndo na veia. Quando a matéria saiu, o nome Hatzel rapidamente virou Pretzel e até Hatzel Rose para os difamadores mais sarcásticos. Prosseguindo sem rumo certo e nem um pouco de entusiasmo,
o Antítese sofre mais uma baixa quando, em 93, outro fundador da banda, o baterista Rogério Berzin, também sai. Os remanescentes Bruxo, Laércio e Binho decidem continuar e convocam um baterista com o qual já haviam dividido o palco. Luiz Fernando Nonô, ex-Megatério e Skull Crusher, e na época, baterista do power trio Full Range, ao lado do Guitar Hero André Cursi e do vocalista e baixista Carlão. Abastecidos pela energia trazida pelo novo baterista, o Antítese contrata o produtor multigênero Geraldo Darbili para produzir uma demo com 4 músicas novas, no estúdio Army, em Santo Amaro. O técnico era Daniel Stilling, guitarrista da banda Avalon. A gravação ocorreu como nos velhos tempos, cheia de amigos que vinham ver e participar na busca incessante de todos por um som mais maduro e pesado do que o que tinham conseguido no álbum de estreia. Go! Slow! Vai ralentando, tá? A gente ralenta, tá? Alugou a marca, né? O que você achou de som, Zé? Excelente. A demo, gravada em 94, circulou muito pouco, pois a banda não tinha ideia nenhuma do que fazer com ela. Nenhum plano, além de presentear alguns amigos e pessoas próximas ligadas à cena. Como o fotógrafo holandês Erik de Haas, dono da Dynamo, amigo e apoiador da banda. Após alguns shows unindo material novo e antigo, o Antítese vai diminuindo o ritmo dos ensaios. Depois de uma pausa de fim de ano, os músicos ficam na espera de um chamado, enquanto seguem o curso de seus projetos pessoais. Luiz Fernando Nonô é convidado para assumir a bateria da clássica banda punk paulista Inocentes, e em 96 grava com eles Ruas. Bruxo foi convidado para a improvável missão de substituir o poeta Marcos Linari, o Maninho, na banda Ágata. A aventura durou pouco, só 2 ensaios, mas resultou em outra banda, o Gala Dali. Antes de um longo período sem tocar, o Guitar Hero Laércio Júnior participou de algumas jam sessions com seus primos, o luthier Márcio Zaganin e o virtuose do baixo Fábio Zaganin. Apesar de vários convites para integrar outras bandas de peso, o baixista Fábio Barreto também se decidiu por afastar-se dos palcos para cuidar da vida pessoal. Em 1997, o Antítese se reúne novamente para tocar no aniversário do amigo Elson Costa. No convite da festa, a apresentação foi chamada de Antítese Return e contou com a apresentação do trio Bruxo, Daniel Schusmack e Rogério Berzin tocando Valhalla, e a última formação, com Bruxo, Luiz Fernando Nonô, Laércio Júnior e Fábio Barreto, passando também pela consagrada formação do LP.
Depois de quase uma década, numa fase na qual a cidade de São Paulo passava por ondas de violência, o Antítese se reúne para ensaios no estúdio Big Rack para composições de músicas novas. Em 6 de junho de 2006, eles gravam Live in 666 no estúdio Bohan, com Reinaldo Bruxo nos vocais, Laércio Júnior na guitarra, Fábio Barreto no baixo e Luiz Fernando Nonô na bateria. A sonoridade deste trabalho foi classificada pela banda como crossover, devido à sua proximidade com o thrash e o punk rock. Misturando inglês e português, as letras exploram os sentimentos que alimentam o caos humano contemporâneo. A banda fez 2 apresentações para formalizar o lançamento das poucas cópias do CD. Em uma destas apresentações, numa casa de Osasco chamada Arena, o baterista Nonô destruiu o banheiro do local numa briga entre a banda e os promotores da apresentação que não queriam pagar o cachê. A segunda apresentação foi no Casa das Máquinas, também em Osasco. Esta sim foi um belo show, contando com a presença de muitos amigos de outras bandas e outras épocas. Nunca é muito tempo, jamais é tempo demais. Agora é só um momento, depois é o que virá. Depois destas 2 apresentações, o Antítese desligou os motores novamente. Nos últimos anos, com o revival das bandas de metal dos anos 80, as cópias originais do LP Antítese têm causado furor entre os colecionadores e em 2020 ganhou uma reedição em CD e cassete através de um contrato com um produtor chinês. Oficialmente, o Antítese nunca declarou o final da banda. We believe